Eu aceitei aquele trabalho achando que seria fácil. Cuidar de alguém parece simples, até o dia em que a palavra cuidar começa a cuidar de você também. Eu vinha de plantões longos, trocas de curativos, pilhas de receitas dobradas em 4 e guardadas na bolsa como quem guarda um mapa que nunca segue. Estava cansada de corredores de hospital, de relógios que apitam, de gente chamando moça, como se a gente não tivesse nome. Quando me disseram, é domicílio, um senhor que mora sozinho, paga direitinho, precisa só de companhia, medicação e um olho atento nas manhãs, pensei que seria, enfim, um descanso da pressa e dos corredores frios. Chovia no dia em que fui conhecer o apartamento. A chuva parecia um daqueles panos de prato velhos, úmida, pesada, pingando do beiral com preguiça. Toquei o interfone, falei meu nome e subi. As lâmpadas do corredor zumbiam frias e as portas, todas iguais, pareciam guardar o mesmo silêncio. Mas a dele, lá no fim, exalava um cheiro de café antigo e móveis que ainda guardavam conversas, o cheiro doce e gasto de uma casa que um dia foi cheia. Na sala, caixas de fotografias antigas, uma estante com enciclopédias, plantas que tentavam resistir à pouca luz. E ele, o senhor, me esperava sentado numa poltrona de couro gasto, com um casaco cinza e uma atenção desconfiada, dessas que te mede da cabeça aos pés e questiona se você aguenta ficar. O senhor Álvaro? Eu disse. Ele assentiu sem gentileza nem grosseria, como quem economiza movimentos. Eu aceitei aquele trabalho achando que seria fácil. Não sabia que passaria os dias tentando falar com quem já não respondia. As manhãs tinham um ritual. Abrir as cortinas, medir a pressão, separar os comprimidos em um pires, insistir para que comesse alguma coisa, remar a rotina no compasso das horas. Álvaro falava pouco. Respondia ao necessário, às vezes com perguntas que eram mais degraus do que setas. E você veio de onde, Francine? Do interior, mas não de muito distante, seu Álvaro. Vou e volto todos os dias para trabalhar. Moro com minha mãe e minha irmã mais nova. Eu sorria, automático. Pode me chamar de Fran, todo mundo me chama assim. Havia uma xícara esquecida na mesa, com o restinho frio de um café antigo. O cheiro ainda pairava, teimoso. Lá em casa, minha mãe diz que sem café, a gente nem devia se levantar da cama. Café é o primeiro sol que a gente bebe. Sem ele, o dia não acorda direito, disse Álvaro, com um olhar distante. Ele tinha dessas frases que parecem simples, mas ficam ressoando feito chuva batendo no telhado à noite. Eu anotava mentalmente para lembrar de contar à minha mãe. Mas quando chegava em casa, depois do ônibus e da chuva, minha mãe estava ocupada sendo mãe do jeito dela, varrendo, reclamando de uma conta, perguntando se eu comi, falando da vizinha que via novela demais. Eu também estava ocupada sendo filha do jeito que eu sabia, dizendo que sim, que é assim mesmo, que cansa, que amanhã eu acordo cedo. E assim os dias iam, cada um tentando adoçar o amargo do próprio silêncio. Na cozinha do seu Álvaro, havia um caderno de capa dura com manchas de óleo. Não era um caderno de receitas. Ou não só. Era um caderno de lembranças com formato de receita. Datas anotadas à margem, recados em lápis e caneta, comprar fermento, ligar para o Jonas, fazer consulta terça. Entre as folhas, um papel mais antigo, quase transparente, com caligrafia inclinada, bolinhos de chuva, 2 ovos, 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha, 3 colheres de açúcar, 1 pitada de sal, 1 colher de fermento, mexer com mão leve, fritar em óleo quente, passar no açúcar com canela. Para dias em que o céu pesa. Elisa. Quem é Elisa? Perguntei um dia, quando a chuva batia nas janelas como quem pede licença para entrar. Álvaro demorou. Depois disse:
Alguém que sabia adoçar o que doía sem perguntar onde doía. Fiquei em silêncio. Fechei o caderno devagar, como quem encerra uma lembrança que ainda respira. As mãos queriam o contrário. Queriam farinha, óleo, cheiro de canela no ar. Mas a cozinha não é só um lugar. É uma espécie de abraço. E eu ainda não sabia se podia chegar tão perto assim. Os primeiros dias foram feitos de pequenas guerras. Convencer a beber água. Lembrar a hora da insulina. Tirar o prato com casca de maçã do braço da poltrona. Perguntar, com paciência, se a dor no joelho era hoje diferente de ontem. Ele, por sua vez, travava guerras maiores e invisíveis, com a lembrança que se afastava, com as vozes de fotografias, com o tempo que deixava coisas pela metade. Em algumas tardes caía em si como quem cai num poço, e olhava fixo para a TV desligada. Eu, na minha vontade de consertar o mundo, esquecia que há manchas que não saem esfregando. A gente precisa aprender a olhar para elas até que virem parte da toalha. Numa terça-feira cansada, manhã de hipoglicemia teimosa e paciência curta, ele me olhou, de repente, com um sossego que não combinava com o dia. Você fala da sua mãe como quem fala de chuva leve. Daquelas que caem sem pressa, só molhando o que precisa. Minha mãe... Comecei. E o resto veio sozinho. Minha mãe costura. Trabalhou a vida toda em casa de família. Eu cresci ouvindo tesoura e máquina. Aprendi o peso das bainhas no braço. Nós brigamos pouco, mas brigamos torto, sabe? Eu acho que ela queria uma filha professora, de roupa clara, e eu virei cuidadora de roupa que mancha. Ele sorriu quase imperceptível. Roupa que mancha é roupa que viveu. Elisa dizia isso quando eu reclamava da fritura. A Elisa fazia bolinhos de chuva? Ele não respondeu. Levantou-se devagar, foi até a estante, pegou uma fotografia. Na foto, uma mulher de avental, o cabelo preso num coque descuidado, os olhos sorrindo por cima de um prato de bolinhos polvilhados. Ao lado dela, um menino com dentes de leite e camiseta de super-herói. No verso, Primeira chuva do Jonas, 1989. O Jonas é seu filho? Perguntei com cuidado. Era, ou é. Depende de que verbo a gente usa para o que não sabe. Ele respirou. Ficou um tempo escolhendo as palavras. Discutimos quando ele saiu de casa. Eu disse coisas duras. Ele disse coisas duras. Ficamos cada um com a sua dureza, sem saber amolecer outra vez. Eu fiquei quieta. Tive vontade de perguntar quando foi isso, se tinham tentado se falar. Tive vontade de dizer, ligamos para ele? Mas o silêncio, naquele instante, era uma ponte que ainda não tinha chegado na outra margem. E a senhora Elisa? Arrisquei. Elisa foi se apagando devagar, como quem aprende a descansar. Depois, a casa ficou quieta, mas o cheiro do café ainda aparecia de vez em quando. Ele falou calmo, olhando para a mesa, como se esperasse que o aroma voltasse só para conversar um pouco com ele. Fiquei com a foto nas mãos. Um menino, uma mulher, bolinhos de chuva, o açúcar em grânulos como pequenas estrelas. Pensei na minha mãe, no avental, na máquina de costura, no barulho da linha. Pensei em quantas vezes morei nos seus olhos sem perceber. E então disse uma bobagem, daquelas que a gente diz quando quer ficar um pouco mais perto. Se o senhor quiser, podemos fazer bolinhos de chuva um dia desses. Eu sei a receita da minha mãe. Não é igual, claro. Não é igual e é por isso que pode ser bom. Álvaro disse e voltou à poltrona. Naquela tarde, não choveu. Quando chove, a cidade muda de voz. O ônibus resmunga mais grave, o mercado fala em eco, o guarda-chuva bate cabeça pedindo licença pelos cantos. No caminho de volta para casa, naquela quarta-feira chuvosa,
Eu pensava nos bolinhos de chuva como quem pensa num pedido que ainda não sabe fazer. Em casa, minha mãe costurava uma barra azul marinho. Eu fiquei olhando as mãos dela, os dedos arredondados de quem já não precisa olhar para saber onde é o ponto certo. Mãe, eu disse. Ela não levantou os olhos, mas me ouviu atentamente. Como é mesmo a sua receita de bolinhos de chuva? Ela sorriu. A minha é a da sua avó. E foi repetindo de cabeça, lavando a memória no ritmo da fala. 2 ovos, 1 xícara de leite, 2 de farinha, 3 de açúcar, pitada de sal, fermento. O pulo do gato é mexer com mão leve, Fran. Não bate com raiva, senão eles ficam pesados. Fritura pede calma. Fritura pede calma. Repeti, como quem anota num lugar que não perde página. E não esquece a canela no açúcar. Ela completou, como quem diz, não esquece de ser gentil. A cozinha ficou com um cheiro de infância, mesmo sem a panela no fogo. E eu pensei, talvez cuidar seja isso, aprender o jeito certo de aquecer o que ainda vive dentro do outro. Na sexta-feira, amanheceu chovendo. Eu cheguei ao apartamento com um pacote de farinha, um saco de açúcar, canela, óleo. Álvaro olhou as sacolas como quem vê uma visita indecisa. Hoje, se o senhor topar, nós tentamos, eu disse, apontando para a cozinha. Não prometo o mesmo gosto, prometo o mesmo desejo. Ele ergueu as sobrancelhas, rendendo-se com um gesto de quem sabe que as noites são mais leves quando não brigam com a tarde. Lavei as mãos. Separei os ingredientes. O caderno de capa dura ficou aberto na mesa, com a caligrafia de Elisa respirando entre os itens. Mexi com mão leve, repetindo baixinho a frase da minha mãe. O óleo ferveu com aquele som de conversa rápida. Joguei as primeiras colheradas, tímida, sem saber o peso do tempo contra mim. O apartamento, que até então parecia um quarto de hospital triste, ganhou um cheiro de domingo. Foi então que Álvaro falou. Não como quem pede, mas como quem se confessa. Eu aceitei que o Jonas tinha razão tarde demais. Ele queria uma vida que não cabia no meu mapa. Eu achava que mapa bom é o que já vem desenhado. Nos desencontramos. A gordura cantava. Eu virava os bolinhos com uma escumadeira, tentando não perder nenhum detalhe da fala. O senhor já tentou, eu ia dizer, ligar, mas as palavras não encontram lugar quando se tenta focar em não queimar nada. O número mudou, o endereço mudou. Ele suspirou. Talvez ele não queira. Talvez eu não mereça. Deixei alguns bolinhos num prato, ainda quentes. Polvilhei açúcar e canela. Levei até ele. Merecer é linha torta, seu Álvaro. Nos desenrolamos do jeito que podemos. Ele pegou um, desconfiado. Mordeu. A expressão não mudou de imediato. A memória também tem suas reações químicas. Elisa fazia menorzinhos. Disse por fim. Mas o cheiro é parecido. Fechou os olhos 1 segundo a mais do que o normal. Quando chovia, ela parecia mais paciente. Acho que a chuva dava licença para o resto do mundo. Sentei-me ao lado, sem dizer nada. Deixei que o açúcar fizesse o pequeno milagre. Dar ao presente algum gosto de futuro. Quando terminamos, a cozinha parecia ter nos ouvidos. Lavei a louça devagar. Voltei à sala. Ele ficou olhando para o prato vazio. Fran, disse com a voz de alguém que pede uma coragem emprestada. Você consegue me ajudar a procurar? Quero dizer, o Jonas. Eu sabia que esse dia chegaria. E que doeria, qualquer que fosse o resultado. Mas dor com mão dada dói menos. Consigo. Respondi, simples. Começamos pelo que temos. Passamos a semana seguinte juntando pistas como quem ajunta migalhas de pão numa estrada antiga. Nome completo, ano de nascimento, a escola onde estudou, amigos de infância, um bairro.
Eu carpia a internet no celular, escrevia e-mails, perguntava em grupos, sondava. Álvaro, por sua vez, se abria aos poucos, como certos guarda-chuvas que teimam em travar. Falava do campeonato de futebol do Jonas na rua de trás, do dia em que ele ganhou uma medalhinha de plástico e chorou porque a medalha não era de verdade. Das vezes em que o menino pediu para aprender a fazer os bolinhos, e Elisa respondia: aprender você vai, mas primeiro aprende a ter paciência. Eu olhava para Álvaro e, sem querer, via minha mãe. O mesmo jeito de não saber dizer "me perdoa", sem parecer fraco. O mesmo amor rebaixado a regras para não transbordar. A gente aprende cada medo com o nome que nos deram em casa. Numa tarde, caiu uma mensagem. Uma resposta a um dos e-mails. Um velho amigo do Jonas lembrava de um sobrenome diferente, de um apelido. A pista fez sentido. Segui. Outra mensagem, de uma mulher chamada Marina, dizia ter trabalhado com um Jonas Álvaro num restaurante. O coração bateu no pulso. Liguei, com as mãos frias. Alô? A voz do outro lado era jovem e cansada. Oi, Marina. Sou Fran. Estou procurando um Jonas que trabalhou com você em um restaurante, alguns anos atrás. O pai dele chama Álvaro. Eu falava rápido, com medo de ainda não estar pronta para nenhuma resposta. Houve um silêncio. Esses segundos que sabem mais de nós do que gostaríamos. Acho que sei quem é, ela disse. Ele saiu. Foi para outro estado. Tente esse número. Anotei devagar, para não tremer em cima do papel. Mostrei a Álvaro. Ele leu, releu, relia. Eu não vou saber o que dizer. Confessou. Podemos não saber juntos. Respondi. Nessa noite choveu. A chuva vinha grossa, batendo ritmo nos parapeitos, lavando o que não cabia nome. Fizemos bolinhos antes de ligar, porque eu precisava de uma coragem morna nas mãos. O cheiro foi enchendo a sala, e eu pensei em Elisa, que eu não conheci, e mesmo assim já me ensinava tanta coisa, como certa gente que cozinha antes de falar. Peguei o telefone. Álvaro pigarreou. Eu disquei. Do outro lado, chamou. 1, 2, 3 vezes. Quis desistir aos 4. Na quinta, atendeu. Jonas. Quem é? Sou Fran. Comecei. Eu cuido do seu Álvaro. Ele está aqui do meu lado. Nós só... Ele interrompeu, numa defesa instintiva de quem apanha de lembrança. Eu não sei se quero. Tudo bem. Eu disse com calma, que encontrei no fundo de uma longa respiração. Nós também não sabemos um monte de coisas. Mas se você puder ouvir um minuto... Houve uma respiração do outro lado. Um silêncio de hesitação. E então... 1 minuto. Eu entreguei o telefone a Álvaro. Ele segurou como quem segura uma xícara muito quente. Jonas. Disse. E foi só. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de palavras sem som. Álvaro vacilou. Engoliu seco. Eu fiz besteira. E ficou esperando a sentença. Do outro lado, uma gargalhada breve, triste. Não é uma sentença, pai. É o que foi. A palavra pai abriu uma janela que não rangia fazia anos. O que você quer? Álvaro olhou para mim, como se eu pudesse traduzir o que o corpo dele queria dizer. Eu quero... Ele procurou, e eu vi diante de mim um homem velho tentando aprender a falar de novo. Eu quero te ouvir, e se você quiser, eu quero te ver. Uma vez. Sem mapa. A voz falhou como quem pisa numa poça mais funda do que pensou que seria. Do outro lado, a respiração mudou de lugar. Eu tenho uma filha. A Elisa. Ele disse. Álvaro fechou os olhos. As lágrimas encontraram o caminho sem que ninguém lhes ensinasse. Elis não terminou. Eu sei, disse Jonas,
e a chuva na janela fez uma pausa respeitosa. O nome foi por ela. Não deu para marcar uma visita naquela semana. A vida não se dobra num dia de chuva só. Mas combinaram uma conversa por vídeo no domingo. Álvaro fechou o telefone como quem fecha um livro que queria ter lido 15 anos antes. Eu desliguei o fogão. Os bolinhos estavam prontos. Colocamos no prato, com açúcar e canela. Vai esfriar, eu disse. Algumas coisas podem, ele respondeu. Outras, quando esfriam, nos esquentamos com o que temos. Comemos em silêncio. Pela primeira vez, senti de verdade que o cuidar do meu trabalho não cabia numa lista de tarefas. Era mais e era menos. Mais, porque pedia os pedaços que eu não costumava dar. Menos, porque no fim, era sempre sobre fazer companhia àquilo que não tem conserto. No domingo, vesti uma roupa clara, ainda que eu fosse de roupa que mancha, como diria minha mãe. Cheguei cedo. Álvaro penteou o pouco cabelo que tinha, vestiu uma camisa com botões que insistiam se abrir. Colocamos o celular na mesinha, testamos a câmera. A cozinha estava arrumada como se a câmera fosse uma visita formal. Chovia de leve, aquela chuva miúda que só desenha a luz. Quando Jonas apareceu na tela, um homem de barba rala, olhos que lembravam os da fotografia antiga e uma menininha de 2 tranças no colo, algo dentro da sala se ajeitou. Não era perdão ainda. Mas era o começo de uma cadeira nova, um sentimento novo. Falaram pouco. O que se diz depois de tanto tempo? Ele mostrou a filha, a casa, um vaso de plantas que ele cuidava. Álvaro mostrou as enciclopédias, o caderno, a janela por onde chovia. Em dado momento eu fiz sinal, pedindo licença para a cozinha. Fritei uma pequena leva de bolinhos de chuva. Polvilhei açúcar. Voltei e deixei o prato entre a câmera e a saudade. O cheiro, disse Jonas, rindo, do outro lado. A menina aqui vai crescer achando que todo domingo cai açúcar do céu. Álvaro sorriu do jeito que eu ainda não tinha visto. Aqui, um dia, caía. Ainda cai. Eu arrisquei, esquecendo de que eu não era personagem dessa memória. Mas eles me olharam com gratidão por eu ter dito o óbvio. A ligação não durou muito, o suficiente para não doer demais. Quando terminou, Álvaro ficou olhando para a tela apagada. Obrigado, disse. Nós só mexemos com mão leve, como na receita, respondi. As semanas seguintes desdobraram-se no trabalho paciente de quem costura um rasgo antigo. Um ponto aqui, outro ali, sempre com medo do tecido arrebentar. Havia dias em que Jonas ligava. Havia dias em que não. Havia dias em que Álvaro reclamava do tom de voz, do horário, do jeito de segurar a menina. Havia dias em que ele chorava sozinho no banheiro para que eu não visse. Eu via, na fresta da porta, os sapatos virados para dentro e aprendia a não perguntar, a apenas deixar a água cair. Em casa, eu e minha mãe passamos a conversar de um jeito novo. Eu contava as histórias do trabalho sem dizer nomes, e ela respondia com histórias da juventude que nunca tinha me contado. O noivo que foi embora, a dor nas mãos, a primeira vez que conseguiu comprar tecido bom sem pedir fiado. Um dia, ela me ensinou a medir o sal da comida com o olho. E eu percebi que, sem querer, estava aprendendo a medir sentimentos com a mesma régua imperfeita. Numa tarde fria, levei minha mãe para conhecer Álvaro. Ela chegou com um pote de vidro e uma faixa de cabelo colorida, dessas que faziam ela parecer mais nova. Conversaram sobre costura, sobre arroz soltinho, sobre o preço das coisas. Álvaro, depois de um tempo, perguntou se ela tinha receita de bolinhos de chuva. Minha mãe riu. A receita é só o começo, ela disse. O resto é mão e intenção. Eles ficaram amigos, do jeito que velhos, cuidadoras, mães e gente que se reconhece ficam amigos, sem grandes declarações, com pequenas constâncias. E eu, olhando os dois, me vi ao espelho de um lugar onde eu cabia,
Álvaro partiu numa manhã de céu limpo, meses depois. Não chovia. O dia amanheceu com aquela claridade tímida de quem sabe que alguma coisa não volta. Foi rápido, como ele queria. Eu estava lá, segurando sua mão. Ele não disse nada no fim. Só apertou meus dedos, como se me passasse um bilhete que a gente entende sem ler. No dia do velório, eu levei o caderno de capa dura para casa, por uns dias. Jonas veio de Florianópolis com a menina, a Elisa. Encontrou-se com minha mãe, como se já se conhecessem de muito antes. Choraram, riram, comeram pão de queijo e tomaram café. Eu fiquei quieta a maior parte do tempo, como eu aprendi. Depois, sozinha, abri o caderno na cozinha da minha mãe. As letras de Elisa, a caligrafia inclinada, a receita. E entre os papéis, um bilhete que eu não tinha visto antes. Quando alguém lembrar de mim com bolinhos de chuva, diga que foi a chuva que ensinou. Elisa. Eu sorri. Fiz a massa. Mexi com mão leve. Fritei. A casa se encheu com o cheiro de domingos de todas as eras. Minha mãe veio da sala sem dizer nada. Pegou um bolinho, soprou, mordeu. Eu fechei os olhos e entendi. Eu aceitei aquele trabalho achando que seria fácil. Descobri que fácil é só o nome que a gente dá para o que ainda não encarou. Cuidar me ensinou a cozinhar devagar o que eu tinha pressa para esquecer. E se hoje eu conto essa história, é porque a chuva ainda cai, insistente, sobre telhados e culpas. E às vezes a gente tem a sorte de encontrar alguém que saiba transformar barulho em comida quente. Eu não sei se a vida se resolve. Acho que não. Mas aprendi que reconciliação não é vencer uma discussão antiga. É aprender a estar perdoado ao lado de quem você ainda deve. A empatia não é uma virtude grande que a gente exibe. É um gesto pequeno que a gente repete até virar hábito, como mexer massa de bolinho de chuva com a mão leve. Quando chove, eu faço bolinhos. Não para reviver o que foi, mas para lembrar que ainda posso. Eu polvilho açúcar e canela e penso em Álvaro, em Elisa, em Jonas e na Elisa pequenininha. Penso na minha mãe, no avental, no elástico do tecido. E em mim, que aprendi a ficar. Deixo alguns no prato da janela, como quem oferece à chuva uma prova de que, aqui dentro, o céu também se ajeita. E se um dia você entrar na minha cozinha num desses dias cinzentos, talvez me encontre em silêncio, com as mãos no açúcar, falando baixinho com o passado. Não se assuste. É só a memória trabalhando. É só a vida abrandando o que era duro demais. É só eu cuidando. De mim, dos meus, dos que vieram pela porta e dos que ficaram do lado de fora. Eu aceitei aquele trabalho achando que seria fácil. Hoje, quando volto para casa e tiro o sapato molhado, penso, ainda bem que não era, porque foi difícil o suficiente para me obrigar a precisar dos outros. E isso, por incrível que pareça, tem gosto de doce, principalmente quando chove.